Pode não, véi. Opa, povo! Eu sou o Cláudio Márcio. Eu sou o JF. Você vai fazer a retrospectiva do primeiro e do segundo em, no máximo, 1 minuto. Ah, foda-se, vai tomar no meio do seu rabo? É, tem que ser assim. Olha, tem que show. Então, retrospectiva dos capítulos anteriores. No capítulo 1... o que foi que eu falei no capítulo 1 mesmo? O capítulo 1 foi falando sobre a sua tataravó. Tataravó. O segundo foi sobre a avó. Não, foi Não, no capítulo 1 nós falamos a história tataravó e vó. a gente falou da nossa da minha tataravó e da minha tataravó e da minha bisavó. Certo. Tataravó, bisavó e tataravó, não foi? Não, fala de novo. Tataravó, tataravó, bisavó. Certo. No capítulo 1. No capítulo 1. Um resumo bem resumido, porque o detalhe da bisa vem depois. Uhum. Né? Quem não ouviu, pesquisa aí que deve ter. No capítulo 2, nós falamos sobre a história da minha vó, Da sua avó. a mãe da minha mãe. Isso. E no capítulo de hoje, vamos ouvir a história da minha mãe. Da sua mãe. Isso. Para falar da minha mãe, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, porque terminou com o falecimento da minha avó e se instaurando o caos na família. Isso. Não é isso? Foi isso. Então vamos voltar lá na fazenda, no Espelho ainda. Que a minha mãe conheceu meu pai lá, quando ela tinha 16 anos. Eu já conheci ele lá. Isso. Ele era um cara novo, já não tinha se casado antes. Era novo. É da idade dela, acho que era 17, 18 anos meu pai tinha. Ambos foi o primeiro matrimônio, a primeira pessoa da vida. Sim. Não tô falando sexualmente falando, né? Matrimônio, tô falando... sim. Uhum. Sim. Matrimônio. Isso. Uhum. Aí a minha mãe, ela tinha 16 anos. E a minha mãe, ela conta uma história muito interessante sobre a vida dela. Porque, como eu falei, antigamente a minha avó criava os meninos como meninos e as meninas para fazer as coisas do lar. Uhum. Só que tinha um porém que a minha avó fazia. Com todas as meninas, ela cortava o cabelo bem curtinho de Joãozinho, Uhum. sabe? Primeiro por uma questão de higiene, né? Porque minha mãe é negra e ela tem um cabelo bem crespo para não dar piolho. E segundo, eu acredito que seja esse o motivo. E segundo, para ficar com um traço masculino para ninguém mexer, Uhum. né? Esse era o que a minha avó fazia. E uma outra coisa é que as crianças no interior, e a minha mãe foi uma delas, elas são criadas, mesmo as meninas, só usando short, caçola e short, né? Do umbigo pra cima, nu, que o povo chama, Uhum. né? Aí a minha mãe disse que ela foi criada desse jeito. Como ela veio a primeira mulher no meio de 4 irmãos homens, ela teve que se adequar, sabe? Uhum. Aí ela teve que aprender a brigar. Aí ela dizia que todo mundo dizia: ué, aquela nega parece que é homem. Uhum. Entendeu? E o tempo foi passando. E você sabe que quando chega por volta dos 14 anos, aí começa a mudar tanto o menino quanto a menina. Principalmente a menina. Principalmente a menina. Ela disse que com Porque 14 rola fica tapado, mas peito fica visível, né? Isso. Aí ela disse que com 14 anos começou a brotar os peitos dela, aí ela começou a vestir blusa, começou a amadurecer, entra na fase da puberdade. Ela começou a se cuidar como menina. Uhum. Só que tem um porém nessa história. Como a minha mãe cresceu num povoado, como nós falamos anteriormente, todos os meninos da faixa etária dela cresceram junto com ela e tinha medo dela porque brigavam quando era criança, entendeu? E ela disse que tinha vontade de namorar, só que nenhum menino dava moral pra ela, porque tinha medo dela. É. Porque ela era muito brava, né? Uhum. E tinha medo também do meu avô, que o meu avô também era muito bravo, com aqueles homens chucros de antigamente. E ela disse que não arrumava uma namoradinha. Não arrumava um namoradinho. Só que no povoado que nós morávamos, dentro dessa usina, sempre tinha alguns eventos, que eram os bailes da usina. Eu não sei especificar quando acontecia, sabe? Não sei se era todo final de semana, não sei se era uma vez no mês. Só que tem esses bailão. E em um desses bailes que ela foi, ela viu meu pai. O meu pai morava na cidade. Ele era da cidade, então. Ele era da cidade. Não era de nenhum povoado desses, né? Não, não era. É quando veio aquele homem com cabelo lisinho, parecendo um índiozinho. Ficou toda balançada, só que não deu moral. Uhum. Aí disse que chegou um desses meninos que cresceu no povoado dela e chegou junto dele. E chegou junto dela e disse assim, ó, o fulaninho
que era o meu pai no caso, achou tu muito bonita, quer namorar com tu. Aí ela disse que também sentiu muita atração pelo meu pai, só que disse o seguinte: pra namorar comigo, tem que falar com meu pai. Aí disse que ele pediu pra conversar com ela. Ela disse que chamou, né? Aceitou. Aí dentro desse bailão mesmo eles conversaram, trocaram ideia. Ela disse: não, mas pra namorar comigo você tem que ir lá e na minha casa falar com meu pai. Aí disse que ele disse: não, pode deixar que amanhã eu vou. Uhum. Aí ele disse: vai nada, eu vou. Aí pegou os endereços lá, trocaram, assim, moro lá em tal lugar e vou lá. Aí no outro dia ele tava lá. Ele foi mesmo. 8 horas da manhã. Cumpriu a palavra. Cumpriu a palavra. Disse que cedo, vou jogar umas 8 horas da manhã. Cedo tava lá na porta, dizendo que foi falar com o meu avô. Disse que quando o meu avô nessa época já tava cego, sabe? Já tinha ficado cego. Aí disse que quando o meu avô só via vulto, né? Quando chegou, disse: quem é você? O que é que você quer aqui na minha porta essa hora com uma espingarda? Que o meu avô era desses. Aí disse que foi lá, né? Falar com o meu avô: o que é que você quer aqui na minha porta? E disse que armado, entendeu? Aí disse que o meu pai sempre foi muito atrevido. Porque o meu pai era da cidade, mas já tinha trabalhado em outros lugares. Esses mocinhos rodados, sabe? Aí disse que se eu vim aqui pra pedir a sua filha em namoro. Aí ele disse: como é, seu cabra? Disse que teve aquelas grosserias de velho do interior de antigamente, né? Disse que não ia deixar. Aí mandou chamar a minha mãe. A minha mãe perguntou se conhecia o caboclo. Ela disse que sim, se ela queria. Pronto, ele deixou namorar. Minha mãe disse que namorou um tempo, eu não lembro bem, eu acho que uns 3 ou 6 meses. E fugiu. Fugiu com ele? Fugiu com meu pai, porque antigamente era muito comum as pessoas fugirem, se amancebarem. Juntava as tralhas, ela disse que o pai convenceu ela, juntaram as tralhas e foram embora. O meu pai pegou e chamou ela, juntou ela e levou ela lá pra casa de uma tia dele. Uhum. Aí disse que foi pra lá e ficou com ele um tempo lá. E fugiu e foi. No caso, o seu pai, que era da cidade, pegou ela e levou ela pra cidade. Levou né? ela pra cidade. Tirou ela onde ela que morava na época? No espelho. No espelho. Uhum. Aí foi morar na cidade. Só que nessa época, eles viviam na casa de uma tia do meu pai. Entendeu? Uhum. Só que a minha mãe não gostava, né? Se sentia mal em viver na casa dos outros e queria morar. Aí arrumaram uma casa, meu pai começou a trabalhar na usina na época, arrumaram uma casa pra eles morar na barragem. Que é um outro. A barragem é uma exceção, porque na barragem só tem uma casa, que seria a casa do cuidador de máquinas. Entendeu? Não tem mais casas na barragem. Uhum. E minha mãe foi morar lá e passou um tempo morando lá e engravidou pra lá da minha primeira irmã. Sabe? Que ela faleceu. Engravidou e tal, ela nasceu. Ah, você não é o primeiro de todos. Não. Aí nasceu. Eu tenho uma irmã antes. E ela nasceu e faleceu. Uhum. Ela nasceu cega. A minha mãe não gosta nem de falar muito nisso. Aí o que acontece? Aí passou o tempo, a minha mãe saiu lá da barragem e foi morar num outro lugar. Eu não lembro bem o lugar. Se eu não me engano, foi no Espelho mesmo. Uhum. Eu acho que foi no Espelho. Arrumaram outra casa, ela foi morar lá. E lá ela engravidou de mim. Sabe? E eu nasci no Espelho. Tu é um fruto do espelho. E eu nasci no Espelho. Uhum. Aí tanto é que não nasci no espelho mesmo. Tipo assim, na minha. Se for contar a minha história onde você nasceu, eu nasci num hospital, na usina, mas a minha locação, meu endereço, o endereço dos meus pais na época era no espelho, Uhum. sabe? E a minha mãe disse que foi uma gravidez muito desejada, porque ela tinha acabado de perder um filho, sabe? Uhum. E teve a oportunidade de ser mãe novamente, foi uma gravidez muito esperada. Estava perto da mãe dela, perto dos irmãos, que todo mundo se dava muito bem na época, sabe? Meu avô queria muito. Tem um neto que ele já tinha 2, Uhum. sabe? Que era filho do meu tio mais velho, aquele que casou com a moça das queimadas. Uhum. Já tinha 2, e meu avô queria mais. Porque eu seria o neto de perto, né? E entre esse teu tio mais velho e a tua mãe, não tiveram mais neto, não? De outros filhos? Não teve. Não teve? Não teve. Eu sou o terceiro neto. Mas depois os outros tiveram, né? Aí depois veio uma cambada, um monte. Dos filhos antes da tua mãe. Sim, todos tiveram. Uhum. Todos tiveram. Um deles teve um dia desse até. Mas todos tiveram. Mas assim, dos netos na ordem cronológica, ordem de nascimento, eu sou o terceiro. Aham. Sabe? Tem a mais velha, aí tem um outro e vem eu. Aí vem mais os demais. Aham. Só que eu fui o neto que fui criado com meus avós.
Entendeu? Porque veja só o que acontece. Meu pai e minha mãe se casaram, aí eu nasci. E dentro do casamento do meu pai e da minha mãe, o meu pai sempre foi muito metido a gostoso, namorador, sabe? E a minha mãe sempre desconfiou, sempre soube, e além de metida a gostoso, a minha mãe disse que era muito metida a limpo, ao higiênico, sabe? Reclamava com ela se as roupas não tivessem dobradas, tudo dentro do guarda-roupa, se a cama não tivesse forrada. Esse tipo de coisas que mulheres têm que fazer. Sabe? Tem que servir o marido, tem que limpar a casa, tem que a cama tá forrada, sempre que tomar banho ela que tem que pegar a roupa, tem que botar a comida no prato pra ele. Ah, sei como é. Sabe como é? E minha mãe, ela foi criada no meio de homem, mas ela nunca teve medo de homem. E foi criada pela minha avó que fazia exatamente isso que o meu pai queria. Você entendeu? Porque a minha avó, além de gostar muito, eu acredito, do meu avô, amar o velho, ela tinha um cuidado pela cegueira dele. Só que minha mãe tacava foda-se. Ela não tinha medo de homem, foi crescido com um monte de macho, brigando, roletava no tapa. Aí começaram a se desentender. Disse que uma vez o meu pai chegou pra ela e começou a reclamar das roupas que estavam em cima da cama. Aí ela disse, por que você não pega e dobra? Se é que você tá tão incomodado. Aí ele disse, como é? Disse que enfiou o dedo assim nos peitos dela. Tum! E ela disse que deu uma dor, deu uma mãozada tão grande na cara dele. Pá! Já instalou, você é doido, isso dói. Aí ele disse, olha que rapariga, bateu na minha cara. Aí ele disse, se você fizer de novo, eu bato de novo. Só que ele sabia onde ia acabar, né? Porque minha mãe do lado da casa dos irmãos, cada negão de quase 2 metros de altura. Os irmãos da minha mãe, tudo bombado de carregar peso. Imagina, o soco do homem derrubava um boi. Então, meu pai frangou, né? Nem mexia com ela. Só que veio um porém. O meu pai arrumou uma amante que era irmã da mulher do irmão da minha mãe. Fala de novo. Meu pai arrumou uma amante que era irmã da mulher do meu tio, que é irmão da minha mãe. Tá, entendi. Você entendeu? Isso tudo parece loucura, pessoal, mas é porque era um grande conglomerado de gente, todo mundo se conhecia praticamente. Porque querendo ou não, como são vários povoados, as pessoas vão se conhecendo, né? Isso, e eles moravam nas Queimadas, essa amante dele. E meu pai teve um filho com ela. Tanto é que a diferença de idade para o meu segundo irmão pelo lado do meu pai não chega nem a 1 ano. Porque ele disse que foi naquela parte da quarentena que chama, né, como é o nome que chama? Do resguardo da mulher. O resguardo. Que ela arrumou. Aí quando a minha mãe descobriu, eles se separaram. Entendeu? Se separaram e tal. E a minha mãe foi morar na casa dos meus avós. Com os meus avós. E o meu avô aceitou super de boa. Aí daí por diante a minha criação foi com meus avós. Porque o que acontece? A minha mãe precisava trabalhar. Sabe? Porque tinha um filho. Ela não ia deixar ser criado só pelos avós, sabe? E nesse caso, a única opção que ela tinha era a seguinte: ou trabalhar na lavoura, no campo, como todo mundo que trabalhava, sabe? Ou trabalhar em casa de família, na capital. Entendeu? Só que ela não tinha muita habilidade no campo. Porque é com aquilo que eu lhe falei. Por mais que ela fosse uma mulher criada com meninos, personalidade forte, brigar e tudo mais, ela não sabia esses trabalhos pesados. Ela sabia cuidar de coisa da casa. Aí ela foi trabalhar na capital e eu ficava com os meus avós. Entendeu? Aí eu fui criado com meus avós, assim, o tempo foi passando. Aí quantos anos tem a minha irmã, meu Deus? Acho que ela tem uns 3 anos a mais que eu. Aí quando eu tinha 3 anos, a minha mãe disse que engravidou da minha irmã sem querer. Sem querer não, que não foi planejado. Ela disse que foi num desses bailão que conheceu meu pai, que conheceu o pai da minha irmã. E deu uma namorada durante a noite e engravidou. Você entendeu? E engravidou, e nessa engravidada que ela teve, que ela deu da minha irmã, os meus avós não queriam. Você entendeu? Principalmente o meu avô. Aqueles homens, já tem uma puta dentro de casa que é separada.
E agora prenha, grávida. Você pode ficar dentro da minha casa, mas quando nascer, você vai ter que dar. Que era muito comum também isso no interior, sabia? Você parir e dar o filho pro outro criar, Aham. né? Isso. E disse que a minha mãe chorava pra se acabar porque não queria nem ter engravidado, quanto mais dar o filho. Passou todo o período de gravidez da minha irmã. Uhum. Arrumou até uma mãe pra dar pra ela. Quando chegou no dia de dar criança, disse que a minha mãe disse que não vou dar. Não vou dar, não vou dar, não vou dar. E começou a chorar e se desesperou e foi aquele auê todo. Disse que não deu. Sabe o que foi que ele disse pra ela? É. Então desapareça da minha casa. Você e essa criança. Aí ela disse, eu vou levar o meu filho. Ela disse que seria eu, né? Aí ele disse, ele não, ele fica. Aquelas coisas de velho interior, né? Que a gente sabe que o coração tá sangrando por dentro, mas tem que mostrar a macheza, Uhum. né? Aí disse que quando chegou, disse que nesse bafafá. Isso daí era um show na fazenda, não é uma coisa que resolve dentro de casa, não. Era os berros na porta, ela na rua, puérpera de quarentena. A outra mulher que veio buscar a criança do lado também, mulher, eu já comprei até o enxoval. Me dê pra mim, ela não vou dar, não vou dar, não vou dar. Aquele escândalo, sabe, na rua, um evento da rua. Aí disse que a minha avó, a minha bisavó, chegou e na hora da briga, e deu uns break nele. Perguntou se ele era o que ele era, se ele era um homem ou um caba safado, se ele não era pai, e se ele não tinha vergonha daquilo que estava acontecendo, humilhando a filha dele. Deu aquela chamada, né? Uhum. Diz que foi quando ele baixou a bola, se situou e parou o escândalo, sabe? Uhum. Porque ele gostava de um show, eu acho. Aí a minha bisavó pegou e disse, bora minha filha pra minha casa. Aí levou a minha mãe e a minha irmã pra casa dela. Você entendeu? Entendi. Aí foi pra lá e tava cuidando da filha dela lá e disse que chorava todos os dias porque não sabia o que ia fazer. E você tava nessa casa também, né? Tava na casa da minha avó, com Uhum. meu avô. Uhum. Eu acho que eu nem lembro dessa época, eu não lembro dessa história, já foi passada pra mim, tá? Aham. Eu não tenho lembrança de nada disso. Porque eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 3 anos. Uhum. Aí a minha mãe disse que eu ia mamar lá nela, na casa da minha bisavó, porque era pertinho, eu já falei pra você, né? Que ela Uhum. morava assim embaixo, subia 3, 4 casas, era a casa dos meus avós. E depois dos 18 começou a mamar no pênis. jegue. Aham. Aí era desse jeito, sabe? Ia pra lá e ficava com ela, dizia, vou pra casa que o pai tá me esperando, tá? Aquela vida de criança. E ela chorava, acabava, disse que a minha avó, minha bisavó, não chore não, minha filha, isso vai se resolver. Aí disse que todos os dias a minha avó, a mãe dela, ia lá pra cuidar dela e da criança, Aham. bem de boa. Aí disse que o meu avô começava, todo dia que ela ia, implicava com ela. Já vai cuidar daquela rapariga, aí ela dizia pra ele, fulano, não fale isso, porque eu não gosto, ela é minha filha. Aí ia pra lá e cuidava dela, né, da criança e tal, passava uma tardezinha lá com ela, depois subia, cuidava do velho dela e tal. Que era aquela mulher que era submissa, sabe, também. Aí disse que teve uma vez que ela tava lá conversando com ela, ela disse, não, minha filha, eu vou resolver isso. A minha avó, né, numa tarde dessa, uma semana depois. Não, minha filha, eu vou resolver isso. Que cachorrada, que safadeza. Aí voltou pra casa, né? Aí ele soltou a mesma piadinha, né? Aí ela disse assim, olha, você cala a sua boca. Se você não aceitar ela agora, em casa, quem vai morar lá com a minha mãe sou eu. E você vai ficar aí sozinho. Com a mãe dela. Não, a minha avó, mãe da minha mãe, falou com o meu avô. Aham. Deu uma intimada nele. Falando que se não aceitasse ia morar com a mãe dela? Sim, ia morar as 3 lá juntas. Sabe? Uhum. As 4, né? Que era minha irmã também. Aham. Disse que ia morar lá também e ele ia ficar sozinho em casa. Aí, não, disse que ela foi lá, né? Ela passou a tarde com a minha mãe, cuidando da criança como ela fazia todos os dias. E disse que ia resolver aquilo. Aí voltou pra casa e meu avô soltou a mesma piadinha, né? Que já tava lá cuidando daquela rapariga. Aí a minha avó pegou e disse, olha, você cala a sua boca, eu já disse a você que não quero que você não fale assim com a minha filha. Aham. E se você não aceitar ela de volta em casa, quem vai morar lá com ela sou eu, na casa da minha mãe. Entendi. Você entendeu? Uhum. Aí meu avô disse que o meu avô, que quem já contou foi a minha avó pra minha mãe, disse que meu avô disse bem assim,
Pode vir. Só não quero ouvir choro de criança. Entendeu? Aham. Dentro de casa. Aí disse que a minha mãe, na mesma noite, foi lá, pegou as coisinhas e voltou pra casa. Humilda. Entrou dentro de casa. Entrou e ela foi lá pro quartinho dela que nem tinha desmontado. Aquele show, sabe? Aham. Aí disse que ela fazia de tudo pra menina não chorar e tal. Aí passou um mês. Ele não queria nem saber da menina. Passou 2 meses e nem queria saber da menina. A minha mãe voltou a trabalhar na capital. Aham. Sabe, Jota? Voltou a trabalhar lá na capital. Aí quem cuidava da minha irmã, além da minha avó, era as irmãs da minha mãe. Ah. Que era tudo mocinha na época, né? Uhum. Aí disse que teve uma vez que a minha irmã tava chorando muito, sabe? E a minha irmã e a minha Tua tia. Uhum. a irmã da minha mãe, minha tia, pegou e chegou pra ela: Ô papai, ela tá chorando muito, segura ela aqui que eu vou fazer mingau pra ela. Que a gente lá no interior chama de papa. Vou fazer uma papa pra ela. Aham. Aí jogou ela, deu pra ela nos braços dela, disse que a minha irmã tinha 3 meses. Aí disse que como ele era cego, ele só via meio vulto, né? Aí ele começou a passar a mão no rostinho dela, sabe? E ficou, né, E vendo. tocando ela. Tocando, né? Aí começou a chorar. Hum. Disse que a minha avó contando isso pra minha mãe quando ela chegou. Começou a chorar e começou a chorar, que era uma criancinha muito linda, que parecia um anjinho, parecia assim a moça. Não sei de onde ele tirava essa história de ser a moça. E começou a chorar, pronto. Ali foi o apego do mundo com a criança. Aham. Que a minha irmã era um capeta. Eu lembro disso, a minha irmã era endiabrada e todo mundo passava a mão na cabeça dela e dizia que ela era nervosa. Pelas coisas, pelos traumas da infância, Aham. sabe? Hoje a minha irmã é uma lady plena, faz tudo da vida, mas essa história não é dela. Outro dia eu conto a história dela. Não vingou a história do nervosa. Aí passou o tempo, né? A minha mãe trabalhando, vinha pra casa só finais de semana, de 15 em 15 dias. Chegava no sábado à tarde, ia embora no domingo à noite ou na segunda de manhã. Uhum. Isso o tempo passou, sabe? Até que a minha mãe arrumou um marido, um namorado que eu não sei como. Essa história dela eu não sei como ela conheceu ele. E namorou, e se apaixonou, se casou e foi morar com ele num povoado. Aham. No São Salvador. O nome do povoado, lembro como hoje. Aí desse povoado, que ela foi morar com ele, ela teve um filho, que ela faleceu também. E teve o meu irmão mais novo, 7 anos depois, parece que ele é 7 anos mais novo que eu. Aham. Alguma coisa assim. Teve, e nesse processo de ter esse meu irmão, os meus avós morreram. Uhum. Sim, Mas aí- eles chegaram a conhecer ele? Não, Não chegaram a conhecer? não chegaram. Parece que não chegaram a conhecer, não. Não chegaram, que parece que no processo de tratamento da minha avó e do meu avô, a minha mãe estava grávida. Entendi. Sabe? Eu acho que foi alguma coisa assim. Pode ser que eu esteja errado. Aí quando ela foi morar com ele, eu lembro disso, que quando ela foi morar com o pai do meu irmão mais novo, os meus avós disseram que eu não iria, nem iria minha irmã. Uhum. A gente ia ficar. Isso eu lembro. Que ela não deixou, que a gente queria ir, né? Morar com a mãe e tal. Que a gente não dava valor a viver com os avós, eu queria morar com a mãe. É. Não, mas não vai ficar aqui. Aí nós ficamos. Só que nesse meio tempo, foi isso mesmo. Só que nesse meio tempo, a minha mãe, ela vinha cuidar dos meus avós. Ela vinha cuidar principalmente da minha avó. O meu avô foi muito rápido, foi uma coisa sutil, sabe? Porque quando o meu avô tava doente, quem cuidava dele era a minha avó. Aí quando a minha avó adoeceu, ela mandou chamar ela, a minha mãe. Que não quis ser cuidada por ninguém. Só queria ser cuidada pela minha mãe. Uhum. E ela disse o seguinte pra minha mãe. Que 2 coisas que ela ia pedir. Que ela cuidasse muito bem da minha irmã mais nova quando ela morresse, que ela era nervosa. e que ninguém nunca deixasse ela ficar nua na vista de estranho. Por essas 2 coisas que ela pediu, sabe? Aí a minha mãe cuidou dela e tal, aí ela faleceu. Aí foi quando se instaurou o caos na família. E que veio uma nuvem de dementadores sobre a minha vida. Aí foi quando eu comecei a sofrer, ver o sofrimento da minha mãe, consequentemente respingar em mim. Entendeu?
Porque assim que meus avós morreram, eu não fui morar com a minha mãe. Os meus tios não deixaram eu e minha irmã ir morar com eles. Porque depois foi que eu vim descobrir que os meus tios não gostavam do marido da minha mãe. Não sei o motivo, sabe? Eu não sei o porquê eles não gostavam dele. Mas deveria ter o seu motivo, né? Aí não deixaram eu ficar morando com eles. Até que aconteceu o seguinte. Ele separou da minha mãe. E deixou ela com um filho. Que era o meu irmão caçula da época. Com um filho pequeno. Você entendeu? Aí meus tios ficaram cheios da razão, acharam que estavam certo. Você entendeu? Aí o que acontece? Pra onde é que a minha mãe foi? Voltou pra casa dos pais, só que sem os pais. Só com os irmãos. E nessa época, morava nessa casa quantos tios? Morava 1, 2, 3. Moravam 3, 4. 4 tios homens e duas tias mulheres, que eram as caçulas. Entendeu? Que ainda não tinha casado. E foi de boa no primeiro momento. Você entendeu? Aí a minha mãe continuou, deixava o meu irmão menor com uma das irmãs, com as irmãs, né, caçula, pra cuidar e com a gente. E ela ia trabalhar na capital. Na capital da cidade, né? Isso, ela deixava os filhos menores, ela deixava o meu irmão caçula. E a gente, né, que era criança, acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos na época, com os meus tios, ia trabalhar na capital. E voltava de uma vez na semana, de 15 dias, dependendo da situação. Entendeu? Aí o que acontece? O pai do meu irmão caçula da época apareceu novamente. E a minha mãe se deu com ele. De novo. Voltou com ele. Reataram. Só que meus tios implicaram com ela. Não gostaram da situação. Não gostaram da situação. Não, até se fosse irmão dela, não gostaria também, não. Eu também não gostava, não. Só que vai piorar o negócio, escuta. Aí ela fugiu e foi embora com ele e com meu irmão menor pra outro estado. Eu não sei, mas eu acho que ela queria me levar a gente, só que eles não deixaram. Porque a gente era o xodó, né? Pra eles era como se fossem os irmãos menores, só que sobrinho e que era o xodó dos avós. Eu e minha irmã. Nos conselhos de classe, os meus avós até diziam, né? Cuidem bem deles, que ele é como se fossem seus irmãos. A gente era menor, foi criado com eles e tudo. Minha mãe foi embora para outro estado com esse meu irmão menor, sabe? Que era filho desse cidadão. Passou um tempo pra lá, eu não sei precisar quanto, acho que uns 4 ou 5 meses só. Pra casa do irmão dela, aquele que lá atrás roubou a irmã do tio. E foi embora pra outro estado. Quem escutou o episódio 2 ou é 1? O 2, eu acho. O 2 eu acho, né, que tem essa história aí. Que tem. Foi morar com ele, passou 5 meses pra lá e voltou. Quando voltou, passou pouco tempo casada, separou. Separou dele de novo. Separou dele de novo. E quando separou dele de novo, ela tava o quê? Grávida. Grávida. Do outro irmão que eu tenho, que é o irmão caçula. Aí foi que o pau torou. Aí foi que o negócio, o caldo entornou de vez. Nessa época, um dos meus tios já tinha casado novamente, sabe? Ele vivia lá e saiu de casa. Um outro tio que eu tinha disse que saiu de casa também, que não ia alimentar filho de ninguém não mais. Entendeu? Uma das minhas tias... Aí já tinha muitos teus avós, né? Já tinha morrido. Uma das minhas tias caçula foi embora pra casa desse irmão, lá em outro estado. E a outra tia que cuidava da gente foi morar com um tio que casou novamente. E um tio que a gente tinha, ele casou, ele já tinha sido casado, tinha separado, tinha uma filha menor e casou novamente. Com uma pessoa que eu que fazia companhia pra ela pra ir morar, que ela morava nessa fazenda chamada Queimada. Aí casou com ela novamente. Então dentro dessa casa ficou, veja só, um tio meu, que era o tio caçula,
Aham. Um outro tio, que era muito próximo da minha mãe, a mulher dele, né? Aham. A minha mãe, eu, a minha irmã, o meu irmão menor e a minha mãe grávida. Ixi. Você tá entendendo como foi reduzindo o negócio Aham. em casa? A minha mãe engravidou. Minha mãe engravidou não, minha mãe teve esse filho, caçula, só que ela não conseguia criar. Ela não conseguiu. Aí o que foi que ela fez? Quem criou ele foi o irmão mais velho dela. O mais velho de todos, né? O mais velho de todos, que já tinha os filhos todo adulto e tal. Ele quem criou ele, entendeu? E ela ficou só com o meu irmão, com a minha irmã e comigo, morando nessa casa. Com o meu tio, a mulher dele e a filha dele. Aham. E o meu outro tio, só a gente que morava nessa casa. E essa mulher do meu tio era o Satanás chupando manga. Ela chamava a gente de intruso, sabe? Aham. Ela dizia que a gente tá morando lá de favor, que aquela casa não era dele, da gente, que a gente deveria desaparecer, se danar. Fazia aquele terror psicológico conosco que era criança, Uhum. entendeu? E a minha mãe nessa época, ela entrou tipo numa depressão pós-parto, eu acredito, que ela passava muito tempo cuidando da cirurgia, que ela fez aquela cirurgia que corta a barriga, A cesárea, né? já com laqueadura, Aham. entendeu? E essa mulher maltratava muito a gente, sabe? E a minha mãe tava se recuperando, sem ninguém pra cuidar dela. E a gente passando por isso dentro de casa. Uhum. E essa mulher ainda judiava da criança, que era filha. Só que ela não judiava da gente, era só esse terrorzinho. Aham. Só que da criança, que ela era madrasta, ela judiava. Ela queimou a cara dela com a colher. Sabe? Aham. Ela fazia um monte de coisa que até descobriram a família da menina, da mãe da menina, e entraram na justiça e pegaram a menina. Ah, então tinha Descobri, mas isso é Tinha um outro. histórico, né? Isso. Não tem histórico. Foi denúncia mesmo. Não, então. mas Não é que só maltratava vocês. Tinha maltratava ela era até má, ela era má. A enteada, no caso A enteada, né? ela era má. Aí isso é outra história. Fica pra outra história. Vamos focar na minha mãe. Minha mãe passou por isso tudo e tal. Aí se recuperou da operação. Aí começou a se desentender com essa mulher também. Uhum. Aí precisava trabalhar. E a gente foi expulso de casa. Ixi. O meu tio tomou as dores da mulher e botou a gente pra fora de casa. Suma, desapareça. Aí o meu tio mais novo era muito... Não tem a voz ativa, sabe? Porque ele também trabalhava. Não, fique, porque eu também dou dinheiro pra casa. Eu também tô ajudando, fique. Mas só que não deu jeito. Aí a gente foi morar na casa. Veja só que situação. Eu e o meu irmão... Passamos, na semana que fomos expulsos, fomos morar na casa do amiga da minha mãe na fazenda, que era o administrador da fazenda, Aham. entendeu? A minha irmã, a minha irmã e o meu irmão fomos para morar lá. Passamos uma semana lá. Nesse tempo, o que fizeram? Aí a minha mãe precisava de dinheiro para trabalhar, precisava trabalhar para se estruturar, né? Que ela passou o tempo doente, Uhum. sem filho e tal. Aí o que foi que ela fez? A minha irmã foi morar na casa da madrinha dela, na cidade. Eu fui morar na casa do meu tio mais velho, que eu me dava muito dele. E meu irmão menor ficou morando com a madrinha dele, que era essa mulher que a gente passou uma semana, sabe? Aí foi lá, a gente passou separado quase 1 ano ou 6 meses. Eu não sei precisar o tempo, porque na minha mente foi mais de ano. Mas quando eu boto na ponta do lápis foi pouco tempo. Uhum. E nesse meio tempo... a minha mãe arrumou um lugar pra gente morar. Todo mundo junto e unidos, feliz da vida. Que era na cidade, na casa de uma irmã dela, que cedeu um lugar nos fundos da casa dela pra ela construir. Uhum. Você entendeu? Aí nós fomos morar lá. Uhum. Aí a minha mãe levou mais ou menos 1 ano pra construir as casas lá no fundo. E nesse ano a gente morava dentro da casa dessa minha tia, que era irmã dela. Só que veio uma época que a usina parou. Que era Um inverno, tipo um inverno que eles chamam. E que na cidade, querendo ou não, mesmo sendo no centro ali, na parte da cidade sem ser povoado, a economia girava ao redor dessa usina, né? Tudo girava em torno, ao redor dessa usina. Aham. Entendeu? Aí parou. Parou, entrou num período de inverno, que eles chamavam, Aham. e não tinha emprego. Aí a minha mãe... E os pica-pau, tu não tinha guardado as reservas, né?
Pois é, o povo só queria saber, trabalhava hoje pra comer amanhã. Ficava todo mundo lá, meu patrão. Tudo de boca aberta aqui, ó. Pedindo uma ajuda, pelo amor de Deus. E a minha mãe, como trabalhava sem carteira assinada de empregada doméstica, querendo ou não, tinha uma grana certa no final do mês. Entendeu? Era de 15 dias, não sei como ela recebia. Eu sei que a minha mãe sustentou esse povo durante mais de 6 meses. Vocês e a pessoa que ela construiu a casa no E quintal ela dela. fazia a feira pra casa. Aham, Porque teoricamente todo mundo ia comer. aham. Certo? É. Ao que a gente passava dentro dessa casa. Dentro dessa casa a gente não comia o que era considerado lanche, que é uma bolacha, um biscoito, uma pipoca. Aham. Era o básico, arroz, feijão. Comi o básico Isso, só. arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, salame. Cuscuz, salame, cuscuz, ovo. O básico, não tinha privilégio nenhum. Quando chegava na hora do lanche, que em alguns lugares é o café da tarde, o lanchinho da tarde. Você quando fala salame, que se as pessoas estiverem escutando a gente no sul, pensa que você tá falando da salame ouro. Não, é mortadela. É mortadela mesmo. Mortadela, né? Mortadela mesmo. É isso. Aí, e quando eles iam fazer isso, eles entravam no quarto. A minha tia, com os 4 filhos dela, com os 3 filhos dela, que ela tinha 3 filhos na época, fazia o lanchinho lá e a gente ficava do lado de fora. E sem contar que a gente era explorado pra caralho, viu, cara? Porque a gente não tinha água encanada, a gente tinha que pegar água. Foi o pior ano da minha vida, aquilo ali, porque era exploração em cima de exploração. Eu entendo. Passou esse ano, a minha mãe terminou o barraquinho lá nos fundos, a gente mudou pros fundos. Veio o inverno daquele ano, só que a minha mãe tava morando lá na casa dela. Ela não ia ajudar na frente. Ela fazia a feira pra gente ir lá, ia trabalhar e deixava os filhos dela lá, porque o acordo tinha sido esse. Eles cederam o chão, ela construiria pra gente morar, pra não ficar na rua. Isso. Tá entendendo, né? A cronologia Isso, da depois história. que terminou a construção, vocês começaram a morar lá, ela não tinha mais obrigação e tá bancando a outra Isso, casa, né? Exato. Aí eles queriam que continuasse bancando a casa lá. Aí a minha mãe disse que não, que precisava alimentar os filhos dela. Isso. Que ela não ia ter condições. Meu amigo Jota, começou o inferno nas nossas vidas. Depois daí, né? Porque a minha mãe passava 15 dias, uma semana na capital. A gente ficava sozinho em casa. 3 crianças, ou comendo pão com diamamaçu. A minha tia correndo atrás da gente pra bater. O meu irmão menor dava um pau nos meninos dela, que era tudo da mesma faixa etária, correndo atrás dele pra bater. A gente se trancava dentro de casa, saía escondido. Ela roubava a água da gente pra lavar as coisas que a gente tinha que tombar, pegar lá no chafariz da vida. Eu sei que era um tormento, sabe? E foi quanto tempo, mais ou menos? Que a gente passou por isso? Hã? Cara, eu acho que foi uns 2 anos. Meu Deus do céu. Porque assim, na minha cabeça, a minha mãe chamou a minha tia pra cuidar da gente e apaziguar esse conflito. Uma das tias mais novas dela. Só que era mesmo que nada. Sabe? Ela ficava sempre do lado da outra, não fazia nada dentro de casa, a gente que se virava. Você entendeu? E a gente passou esse sufoco. Aí escuta o que acontece. Cortaram a energia lá de casa. Porque, querendo ou não, era um contador só, né? Era um contador só, era um medidor de luz só. Pra casa do teu tio, da tua tia na frente Isso. e distribuía. Não, ainda passaram um tempo deixando a luz lá. Minto, passaram um tempo a luz lá abastecendo a gente. Porque a minha mãe pagava a conta integral. Você entendeu? Aí eles deixavam. Aí o que acontece? A minha tia, que tava cuidando da gente, arrumou um namorado. Que ele foi visitar a gente, que ia namorar com ela lá. O marido dessa outra tia minha, que era irmã dessa, A dona do terreno. dona do terreno, começou a implicar, dizendo que não queria macho no fundo da casa dele, que ele não tinha filha fêmea, não tinha rapariga dentro de casa, não. Cortou a luz da gente. Começou a expulsar a gente todos os dias. Foi um inferno. Mais um ano de inferno. Lá. Ah, o que acontece? E chegou um dia que ele expulsou. Disse que quero que vocês sumam, desapareça do meu terreno. Senão eu vou tocar fogo com vocês dentro. Aquelas coisas básicas que um filho da puta faz. Sabe? Tá cego agora ele. Cego e sem família. Essa é outra história. Não, mas nem precisa. A gente já sabe qual né, seria. qual foi o resultado dele. Aí eu lembro que a minha mãe foi procurar uma casa à noite, porque não aguentava, chorando.
Aí chegou pra uma mulher, que era dona de uma vilinha de casa, pra alugar uma casa fiada, olha. Uhum. Sem dinheiro, Sem né? dinheiro. Aí chegou... E nessa época minha mãe não tava trabalhando na capital, ela já tava trabalhando na casa de um político da região, Uhum. entendeu? Próximo da casa. Próximo, porque o conflito tava tão grande lá, que toda vez que ela chegava era muito... buzinaço Do lado de cá, do lado de Isso, lá, da tia né? que via, tá? Que ela queria entender a situação, Aham. sabe? Sabe, aí toda vez que ela vinha perguntar, a gente tinha que se justificar estando certo, Aham. sabe? Aí ela optou sair de lá pra arrumar um trampo por lá e conseguiu, graças a Deus. Só que foi pior. Aí ela começou a sentir a pressão e viu como era. Até que foi falar com essa mulher lá, que foi expulsa, cortaram a luz da gente, a gente passou um tempo no escuro, sabe? Ouvindo reclamação todos os dias, sendo expulso, sendo ameaçado, dizendo que ia meter fogo, sabe? Aquelas coisas que esses canalhas gostam de fazer quando se aproveitam da bondade das pessoas. Da bondade não, que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas, sabe? Aí ela foi falar com essa mulher pra alugar uma casa fiada, que eu lembro até hoje. Na época o aluguel da casa era R$40. Se eu não me engano, o salário mínimo naquele tempo era R$120. Era um terço do salário mínimo. Aí a mulher chegou e disse bem assim, olha, eu não faço isso pra ninguém, mas pra você eu vou alugar. Aí alugou a casinha fiada. Uma casinha torta, de pau a pique, de taipa. Assim a casa. Breve cai. Se passasse um vento forte, ela cairia. E a gente mudou. Foi-se embora lá pra casa no outro dia, praticamente. Se mudamos, fomos morar lá pra ter uma paz no juízo. Eu sei que nesse meio tempo aconteceram outras coisas. O meu tio caçula que ficou lá na casa com a mulher, com o meu outro tio e a mulher dele, que judiava, só ficou morando os três. Morreu, ele se suicidou e ele tinha um terreno. E esse terreno, a minha mãe comprou um pedaço junto com outro irmão dela pra construir na frente e o irmão construir atrás. Mesma história. Mesma história. Só que o irmão desistiu de construir atrás, ela só construiu na frente. Entendeu? Não sei se ela pagou outro pedaço ou ele deu pra ela normal. Saberemos. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que ele cedeu pra ela mesmo, que hoje ele tem casa. Aí nós fomos morar nessa casinha, ela já tinha comprado esse terreno, ela pagava o aluguel e construía a casa. Mas eu acho que a misericórdia de Deus é tão bom que você pode não acreditar. Você acredita que você tem fé. Mas a minha mãe recebendo R$120, ela pagava o aluguel, construía a casa e fazia as compras. Comprava comida, sabe? E pagava conta de luz na época, que não tinha água encanada não. Conta de luz. Eu sei que pra você ter uma ideia, levou 1 ano pra construção da casa finalizar. A gente não passava fome, mas a gente não passava bem. Eu sei como é. Sabe como é? Tinha o básico de comer sempre, todas as refeições, mas era o básico. Era o comezinho. Entendeu? Levou 1 ano e eu me fudi, porque eu tinha que ser servente de pedreiro com... Na época eu tinha 12 anos, eu lembro. Sabe? Tinha 12 anos, eu era o servente de pedreiro da obra. 1 ano de empreitada, olha. Só tomando no caneco. Aí pra encurtar a história, eu tinha 11 anos, terminou a construção da casa. A minha mãe... A gente mudou pra lá, pra casa. Pouco tempo depois, a minha tia que morava com a gente, que ela ainda tava com a gente, tá? Com o namorado e tudo, casou também. E a gente melhorou, encanaram água. E tinha a luzinha lá. Tinha umas portinhas da frente, não tava acabada. Mas era um teto que a minha mãe poderia chamar dela. Que era dela mesmo, né? Que era dela mesmo. Entendeu? E o tempo passou e eu fiquei calado. E eu vou parar por aqui, porque o resto da história eu acho que poderia ser a minha, né? Mas eu não vou contar mais não. É a sua história, se for a próxima, viu? A próxima seria a minha história, né? Mas a minha história eu não contarei jamais. Não, mas é bem interessante. Então, nesse caso, assim, só resumindo, pra ver se eu entendo. Então, daí, depois que aconteceu tudo isso, aí ela ficou ali, vocês batalhando pra construir a casa, conseguiram construir a casa, mudaram meio que
meio Incompleta, a que casa incompleta. inacabada. Não tinha E quem porta foi da morar na frente, casa nessa época? Não tinha porta da frente nem porta de trás, que a gente colocava uma tábua Aham, pra fechar. Mas tinha cobertura, tinha energia elétrica, tinha o chão batido de terra. aham. E tinha as coisinhas, e era dela. E era dela, o Era, terreno dela. era uma segurança, É, sabe? não, Que nós tínhamos. não precisava estar dividindo terreno com ninguém, né? Não, não, não. E só moravam vocês mesmo, né? Aí só morava minha mãe, minha irmã, meu irmão e essa tia minha. E essa tua tia. Isso. Aí ela ainda aí ela casou com esse homem e passou um tempo morando lá conosco também. Ainda morou um tempinho lá, Morreu. né? Morou. Morou lá, né? Morou lá conosco, mas sem muitos comentários sobre isso. É, no caso morou lá. na É, época, no né? caso seria a minha história, mas eu não quero contar. É, não entra na. Já entra na parte da sua história, isso aí, né? Isso. Ah, cara, legal, porque assim, a gente pegando a história lá da tua tataravó. Aí eu poderia até fazer uma adendo, né? Que hoje a minha mãe tá muito bem. É, só pra né? dar um E fechamento. só um fechamento. Hoje a minha mãe tá muito bem. Ela, além dessa casa, ela tem uma outra casa. Outra casa. Ela casou novamente, tá Uhum. muito bem, não precisa trabalhar mais. Há quanto tempo será que ela já tá casada com esse rapaz, com Acho esse que ela, moço aí? com esse moço ela já tá quase 10 anos, né? Pra mais? Tá pra mais, não tá? Cara, eu chuto ali uns 16, uns 15 anos. É mais ou menos isso. Ela É. tá casada há 15 anos com esse moço aí. Aham. Vive bem, né? Tem uma vida Pela casada. idade, tanto ele quanto ela não quiseram filho. Ela fez laqueadura, Ela ele fez também não laqueadura, queria, né? ele já era velho também, já tinha mais de 50, ela também. Aí ela casou com ele, tudo, estão vivendo bem hoje e vida que segue. E vida que segue. Todos tá os tudo bem. irmãos hoje estão tudo bem. Até onde se sabe quem foi bom pra você vive razoavelmente bem. Quem foi filho da puta no meio da sua história, você consegue até identificar que conseguiu Tá, pagar no meio da tem uma história galera também, aí né? que tomou. Não é maldição, né? É a lei do Não, retorno. é a lei do É retorno, isso não é que questão de, reforça, né, de maldição. A existência de. A nossa fé. Aham. Sabe o que nós acreditamos? Eu, é eu, aquilo. acho que a lei da semeadura, ela é uma coisa que foge totalmente da religião. Foge da religião. Entendeu? Você É pra crê, todos, você é pra pode todos. crer ou Ou não não. crer. Isso daí Mas uma você hora paga. você vai pagar o que fez. Seja Mas você bom ou paga. ruim, você paga. Né? Dos vilões porque assim, a gente sempre conta a história como se a gente fosse o mocinho e existisse os vilões. Isso, sempre tem ponto isso. também, É. né? Mas assim, a história ela se encarrega de dizer quem estava certo ou não. Não, e ainda tem outra questão também em cima disso. Que você sabe até onde você pagou também. Exato. Você sabe onde você errou e acertou. Exato. Não precisa a gente estar divulgando onde a gente errou e acertou, mas que existiu o pagamento por todos eles, existiu. Existiu, claro. Né? Sempre vai ser dessa forma, né, Cláudio? Isso mesmo. Isso mesmo, meu amigo Jota. Mas assim, hoje a minha mãe tá bem, meus irmãos também acredito que dentro da possibilidade também. Aham. E fechou a história. E só pra resumir, tudo isso que nós contamos sobre falar sobre o quê? Sobre escambo, era? Era sobre escambo. E aí, você conheceu o escambo? Não. Nunca Não, conheceu o não, escambo? não. Escambo é de uma época bem antes, Bem né? antes, Tudo não. disso, O né? escambo não. A época que a minha avó tinha roçado, que as pessoas tinham roça, cada um tinha o seu. Aham. Sabe? O máximo que acontecia era quando uma produção de batata era muito grande, as pessoas davam. Ah, entendi. É, Deu muita dava, batata, é. a gente não vai conseguir comer Isso era tudo. normal, né? Aí fazia... Isso a gente consegue comer esse tanto, esse aqui a gente não consegue. Então esse aqui a gente vai dar pra fulano, beltrano e ciclano. Uhum. Aí o fulano, beltrano e ciclano, quando tinha uma produção muito grande de batata, ou macaxeiro, qualquer outra coisa, que geralmente era em épocas diferentes, Uhum. eles diziam a mesma coisa. Aí a gente recebia um pedaço, um zinhado, vamos dizer assim. Uhum. É isso. Fulano, beltrano e ciclano. Sabe? Todo mundo recebia. E só pra deixar claro no episódio, esse episódio não tinha sido nada, né, feito, né? A gente chegou no escambo e foi e se estendeu por 3 episódios. Existia por 3 episódios. Mas E eu pode se achei estender legal. mais, porque ainda poderia contar a história da minha bisa. Não, tem várias histórias que pra lá pra frente, dependendo de como se sair esse episódio daqui pra frente, a gente pode A contar história lá pra do meu frente. avô, as histórias dos meus irmãos. É, tem várias histórias Como dentro estão as das minhas histórias. tias, Isso. os tios. Tem várias histórias, né? Todo E mundo. consegue dar uns programas bons, né, pra Tá. frente, né? Se a gente puxar, dá muita história aí, viu, meu patrão? É isso mesmo, patrão. Então, é isso. Hoje todos estão bem dentro da possibilidade de cada Isso. um. Você está bem hoje? Eu estou muito bem, obrigada. Então é isso que importa. Você e as pessoas que importam na sua vida se estão bem, então tudo tá bem. Vamos encerrar, fechar a casa, porque as putas querem ir embora.
Então tem um abraço especial ou pra todo mundo Não, geralzão? pra todos que nos ouvem e que nos ouvem também. Então é isso mesmo. Então terminamos por aqui, não é isso? É isso mesmo, meu patrão. Casquenga quer ir embora. Fecha a conta e passa a régua. Então até o próximo programa, que não sabemos quando será. Exatamente. Então é isso. Um forte abraço pra todo mundo. Obrigado por ter ficado até agora e até a próxima. De que Deus ajude.